Juízo investigativo? Existe conexão entre Hebreus 9, Daniel 8 e Levítico 16? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de estudos a respeito do tema do juízo investigativo, ok? Eu estou muito feliz de poder abrir a Bíblia com vocês e a gente estudar algumas questões muito profundas, muito interessantes, muito bacanas a partir da palavra de Deus. Só que eu gostaria de, antes de entrar no tema, que já é muito interessante, extenso, polêmico e complexo de hoje, eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês em relação a algumas questões importantes, tá? Nesse momento em que eu estou gravando este vídeo, já é sexta-feira. Sexta-feira, praticamente 1h da manhã. Hoje eu acordei cedo, trabalhei o dia todo, cheguei em casa, fiquei com a minha esposa, lavei louça, comi. E aí, quando foi umas 11h30 por aí, eu peguei aí os meus livros, a minha Bíblia, comecei a dar uma olhada naquilo que eu iria gravar para vocês. E eu confesso que eu quase não gravei hoje, porque já está bem tarde, eu ando bem cansado. Ontem fui dormir 2h da manhã, acordei cedo e tudo mais. Eu quase, inclusive, desisti de gravar hoje também. Mas pensei, não, vamos tentar manter aí a disciplina, vamos tentar manter essa coisa acontecendo, porque a gente ainda tem muita coisa para cobrir, para a gente poder fazer simplesmente uma pequena introdução à doutrina do juízo investigativo. E assim é porque, de fato, estamos diante de um tema muito profundo, muito interessante, muito bacana, com muitas bases bíblicas e muitas questões bíblicas importantes a gente trabalhar para poder entender a doutrina. Naturalmente, existirão pessoas que vão contradizer, que vão questionar. E esse também é outro ponto que eu gostaria de mencionar antes de entrar no tema. Eu estou caminhando dentro da série de forma lenta, gradual, tentando apresentar inicialmente um panorama geral, depois fazendo algumas contextualizações dos desafios em relação à interpretação das questões do santuário, de Daniel, de Apocalipse, da exegese bíblica e etc. E agora a gente está entrando numa fase da série de algumas questões exegéticas mais específicas, mas naturalmente não é muito fácil fazer exegese em forma de vídeo, né? Mas eu estou tentando caminhar junto com vocês e trazer vocês juntos comigo, mesmo que no final a gente possa discordar em relação a um monte de coisa. É bacana a gente fazer essa jornada juntos. Eu agradeço a todos vocês que estão tirando tempo para estudar, para a gente pensar e refletir e se aprofundar nas questões. Mas assim, olha, eu espero que já esteja ficando claro para vocês que nós estamos lidando, a partir de agora, com as questões exegéticas mais específicas de uma infinidade de questões textuais, contextuais, temáticas, que envolvem personagens, cenas, teologias e conceitos muito, muito interessantes, mas ao mesmo tempo muito, muito desafiadores, porque existem leituras divergentes possíveis e as pessoas às vezes querem que a gente ande muito rápido e a gente ainda está andando devagarzinho, estabelecendo as bases e tal. Isso é bastante importante. A minha série vai caminhar passo a passo, de forma lenta, tranquila, e eu sei que já leio em alguns comentários alguns questionamentos lá na frente em relação a entendimentos diferentes e qual é a implicação disso tudo para a minha vida espiritual e a minha salvação e o fechamento da porta da graça. Esses dias alguém colocou aí, acho que no último ou no penúltimo vídeo, um comentário desse tipo. Imagina, né? Eu já gravei centenas de materiais em áudio e em vídeo para falar da doutrina do pecado da perfeição no contexto do fechamento da porta da graça. Daqui a pouco eu estarei gravando dezenas e centenas de vídeos para falar das questões relativas ao santuário e pecado, contaminação, purificação e céu e terra e etc. E aí as pessoas querem que a gente caminhe e responda as perguntas que já estão lá na frente em relação ao que a gente está expondo, e não vai ser assim que a coisa vai funcionar. Inclusive mesmo um amigo, João, colocou um interessante questionamento aí no último vídeo, acho que foi no último ou no penúltimo,
falando assim das diferenças entre o chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8, que provavelmente ali na visão dele não é a mesma entidade. Eu defendo que é a mesma entidade. E assim, até inclusive eu pensei em não gravar esse vídeo sobre Levítico 16, Daniel 9 e Daniel 8, aliás, Hebreus 9 e Daniel 8, inclusive para responder já ao João diretamente em relação aos seus questionamentos, mas decidi seguir no caminho em que eu tinha pensado previamente. E não vou responder o João, pelo menos nesse momento, tá? Mas garanto que considero os argumentos, discordo das implicações de que por causa das diferenças entre o chifre pequeno em Daniel 7 e em Daniel 8, eles são entidades diferentes, mas aí existem motivos, inclusive exegéticos, históricos, linguísticos, contextuais, para embasar a minha discordância daqueles que pensam que são entidades diferentes descritas nos dois capítulos, mas aí isso vai ficar um pouquinho para frente, inclusive é uma coisa interessante de vocês saberem. Naturalmente, como nós estamos entrando agora em questões exegéticas mais específicas, e é muito texto, e inclusive textos complicados de fazer a exegese, então é assim um pouco difícil organizar e apresentar tudo isso de uma forma lógica ou cronológica. Então, às vezes, dentro de um certo contexto, nós temos meia dúzia de temas sendo aludidos, e às vezes a gente tem que fazer algumas digressões para poder montar o quadro um pouco mais amplo e mais completo. E nem sempre, naturalmente, todo mundo vai concordar com a ordem em que eu estabeleci. Então, por exemplo, o João queria que eu falasse hoje do chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8, provavelmente, e eu vou falar hoje de Hebreus 9 e Levítico 16, no contexto aí de Daniel 8, tá? Então, não estou fugindo de nenhuma pergunta, de nenhuma crítica, de nenhuma exposição contrária, simplesmente estou seguindo uma ordem que creio ser lógica, que creio ser didática, e naturalmente mais cedo ou mais tarde nós podemos lidar com as complexidades de forma um pouco mais específica, nesse caso, por exemplo, de Daniel 7 e 8 ou de outras questões. Isto posto, vamos lá para o texto, ou os textos que a gente vai trabalhar hoje. Então a gente começa com Hebreus capítulo 9. Ali nos versos 23 e 24, a Bíblia diz assim para nós: era necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Sacrifícios feitos no santuário da terra. Eles purificavam a figura das coisas que se acham no céu. Aí o escritor de Hebreus continua: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. O argumento que está sendo feito aqui na carta aos Hebreus é que se as figuras das coisas celestiais, naquele santuário que era figura do verdadeiro, tudo isso aqui está falando do santuário da terra, precisavam ser purificadas com o sangue dos sacrifícios de animais, as coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores. E aí ele aponta Cristo. Cristo por nós diante de Deus em função do seu sacrifício superior. E agora ele está num santuário superior que não foi feito por mãos humanas. Esse é o argumento de Hebreus 9, versos 23 e 24. E ele implica a necessidade de purificação das próprias coisas celestiais. Muito interessante, corroborando, em certo sentido, o pensamento adventista da purificação do santuário celestial em Daniel 8. Mas antes da gente chegar em Daniel 8, eu volto aqui para Hebreus capítulo 8 e lembro, no verso 5, que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Ok. Então, naturalmente, a carta aos Hebreus traz muitos outros argumentos em relação ao santuário, aos sacrifícios, ao dia da expiação, a expressão além do véu e um monte de coisa. Nós vamos trabalhar exegeses do livro de Hebreus, não hoje nesse momento, mas eu simplesmente estou trazendo
estas questões bem claras a partir da carta aos Hebreus para falar da necessidade de purificação de coisas celestiais e de que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra dessas coisas celestiais. Ok? Inclusive, então, quando eles faziam purificação do santuário da terra, aquilo era uma figura e sombra da purificação do santuário do céu. Beleza? E se você quiser discordar desse argumento, você não estará discordando da teologia adventista, mas da teologia da carta aos Hebreus. Ok? Isso é importante estabelecer. Bacana, legal. Agora, antes da gente partir para a ministração das sombras e etc., das coisas celestiais, lá no Santuário da Terra, em Levítico 16, vamos voltar àquele que é o capítulo centro que nós estamos estudando nesta parte da minha série, que é Daniel 8. Ok, Daniel 8 a gente já fez no vídeo sem ser o anterior, o outro, um panorama geral. Depois, no último vídeo, a gente fez um panorama, colocando ali os paralelos entre Daniel 2, 7 e 8, para estabelecer a questão de que a cabeça de ouro é paralela ao leão alado de Daniel 7, que o peito de prata é paralelo ao urso de Daniel 7 e ao carneiro de Daniel 8, que o ventre de bronze é paralelo ao leopardo de Daniel 7 e ao bode de Daniel 8. E esses símbolos todos, eles são construídos em Daniel 8 justamente para colocar ali características que nos permitam fazer essas identificações e esses paralelos. Então, o urso de Daniel 7 tinha um lado maior do que o outro, e o bode, aliás, o carneiro em Daniel 8 tem 2 chifres e um é maior do que o outro, mostrando essa mesma falta de simetria, né, que existe no urso, existe no carneiro. Depois, o leopardo tem 4 cabeças e do bode surgem 4 chifres. Então esses paralelos, esse tipo de coisa vai nos permitindo identificar esses poderes, essas entidades e etc. E dentro desta visão paralela, a teologia adventista entende que a cena do juízo do tribunal, onde abrem-se os livros e o ancião de dia se assenta sobre o trono, em Daniel 7, é paralela à purificação do santuário em Daniel 8,14. E aí, naturalmente, a cena de Daniel 7 acontece no santuário celestial e a cena, então, de Daniel 8,14, na nossa visão, acontece no santuário celestial. Beleza? Antes da gente se aprofundar para justificar ainda mais e embasar ainda mais esta questão, vamos tentar lembrar, mais uma vez, da cena de Daniel 8. Então, ali aparece inicialmente um carneiro, depois aparece um bode, depois aparece um chifre e 4 chifres, e depois de um chifre sobe outro chifre, ou dos ventos sobem outro chifre, e ele se torna muito forte para direções horizontais sul, oriente e terra gloriosa. Depois ele cresce até o céu, atinge as estrelas, lança por terra e pisa as estrelas, se engrandece até o príncipe do exército, dele tira o tamide, né, o sacrifício diário, o lugar do santuário é deitado abaixo, e aí os anjos conversam até quando isso vai durar, e a resposta de um deles é até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Beleza. Então, mais uma vez, resumimos a questão aí de Daniel 8, e aí depois o anjo vai explicar, vai enfatizar muito que isso vai se cumprir depois de muitos dias, no tempo determinado do fim, lá no fim do reinado, lá no final da história é que tudo isso aí vai acontecer, e vai explicar um pouco sobre aquilo que entendemos ser o chifre pequeno, que é esse rei de feroz catadura, especialista em intrigas, que causará estupendas destruições, prosperará, destruirá os poderosos e o povo santo, terá astúcia no seu etc., se levantará contra o príncipe. Cremos que essa é uma descrição do chifre pequeno de Daniel 8, beleza? Ok. Tudo isso é importante para a gente perceber aí as imagens, os personagens, as questões de Daniel 8. E aqui surge uma questão muito interessante. O centro da fé adventista
está baseada na conexão da questão da purificação do santuário em Daniel 8,14, ao final das 2.300 tardes e manhãs. E a gente sabe que existe toda uma história em função da interpretação desse texto dentro do Adventismo do sétimo dia. No futuro desta série, eu vou falar um pouco do contexto do desapontamento, se isso de fato foi o que motivou o Adventismo a inventar a doutrina do juízo investigativo para tapar um buraco da decepção de Jesus não ter voltado diante da falsa profecia de Guilherme Miller. Esta retórica existe, especialmente da parte de grupos evangélicos contra a teologia adventista, tá? Mas independentemente desta retórica, em função desta questão histórica, eu estou me concentrando para fazer análise da doutrina do juízo investigativo na questão bíblica e não na questão histórica. Mais cedo ou mais tarde a gente pode tratar mais extensamente o contexto histórico do surgimento do adventismo, tanto as partes positivas quanto as partes positivas desta história. Nada no mundo tem só lado positivo, tem os lados negativos também, podemos trabalhar com esses lados. Mas a minha abordagem para explicar a doutrina do juízo investigativo não é justificação da falsa profecia de Guilherme Miller, mas é uma preocupação genuína com a compreensão bíblica. Então vamos lá. O texto bíblico lá em Hebreus 9 fala da purificação das coisas celestiais com o sacrifício superior de Cristo. Assim como era necessário purificar as sombras das coisas celestiais, as figuras das sombras celestiais, com os sacrifícios de animais lá no santuário da terra. Agora a gente se vê em Daniel 8 diante de um texto extremamente complexo e muito interessante e que alude à necessidade da purificação do santuário. O que isso pode querer dizer em conexão com Hebreus 9 e a necessidade da purificação das coisas celestiais? E o que é purificação do santuário? Esse é o tema que tem que ser tratado com bastante clareza, tranquilidade, da melhor forma possível. E quando a gente pensa nesse tema, a gente lembra que existe na Bíblia um santuário da terra que era purificado. Naturalmente a gente já estudou que existe uma conexão entre o santuário da terra e o santuário do céu. O que acontece no santuário da terra afeta o que acontece no santuário do céu e vice-versa. O que acontece lá no céu afeta o que acontece na terra. Então, Deus habita lá no santuário celestial, ele sonda os filhos dos homens, ele lança juízos, e tudo isso acontece no contexto do santuário da terra. Se você obedecer, você é abençoado. Se você desobedecer, você é amaldiçoado, morto lá na Nadab e Abiú, por exemplo. E um monte de coisa, e ali um monte de sacrifícios acontecem nesse santuário para perdão dos pecados diante do Deus que mora no santuário do céu, mas os sacrifícios acontecem no santuário da terra. E tudo isso, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que as pessoas que se preocupam com o tema da purificação do santuário em Daniel 8 voltem os olhares para o livro de Hebreus, por um lado, no Novo Testamento, e todo o Pentateuco e Antigo Testamento em relação à questão do santuário da terra. Aí a gente lembra que o santuário da terra foi revelado de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés no monte, para fazer todas as coisas de acordo com aquele modelo, em Êxodo 25. Aí existe uma ampla descrição de todos os móveis, de todas as disposições, e aí a gente chega no livro de Levítico com todos os rituais que aconteciam no dia a dia da rotina religiosa de Israel, e no dia da expiação, que era o ponto máximo desta dinâmica toda que acontecia no santuário da terra. Agora sim, vamos já naturalmente partir para Levítico 16, que na mentalidade adventista é uma conexão muito importante para a gente entender Daniel capítulo 8, ok? Então eu estou aqui com a Bíblia aberta em Levítico 16, ok? Bacana. E assim, olha, o que eu vou mostrar para vocês agora precisa ser compreendido e interpretado de forma criteriosa
e não de forma descuidada, de forma precipitada ou jocosa, tá bom? E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Levítico 16, vou ler para vocês, por exemplo, o verso de número 5. Da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Daniel 8 não é uma visão que começa com um carneiro e depois um bode. Os mesmos animais que aqui eram sacrificados no dia da expiação. E como que eu digo que isso aqui tem que ser avaliado de forma criteriosa e não jocosa e não precipitada? Provavelmente, talvez o crítico da teologia adventista possa querer começar a zombar da teologia adventista. Só porque tem um bode e um carneiro em Daniel 8 agora e tem Levítico 16, agora o texto fala da mesma coisa? Cadê o bode brigando com o carneiro aqui em Levítico 16? Cadê o chifre? Cadê isso? Cadê aquilo? Essas são comparações precipitadas, jocosas e descuidadas em relação às questões. Quando a gente aponta a presença de bode e carneiro em Levítico 16 e em Daniel 8, nós estamos apontando uma dentre muitas conexões linguísticas que naturalmente vão evocar questões temáticas, tá bom? E assim, nós não estamos dizendo que os textos são absolutamente paralelos e vai ter um bode e um carneiro brigando em Levítico 16, igualzinho tem em Daniel 8. Mas o uso das imagens carneiro e bode em Levítico 16, aliás, em Daniel 8, naturalmente chamariam a atenção do israelita, que se lembra que no ápice do calendário religioso de Israel, dentre outros rituais e outras coisas, se sacrificava bode e carneiro, ok? Naturalmente isso vai chamar a atenção. Outras coisas chamam a atenção em Levítico 16, por exemplo, verso 18 e 19. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Aqui já começam a existir outros temas, personagens, palavras, que também acontecem lá em Levítico 16. Agora tem chifre, agora tem purificação no contexto do altar que ficava no santuário de Israel. Eu estou dizendo que esse é um paralelo perfeito? Naturalmente não. Chifre do altar é paralelo ao chifre pequeno, e aí as pessoas começam a imaginar que implicação tem isso, meu Deus, que heresia! Está dizendo que o chifre pequeno, que é inimigo de Deus, agora é o chifre do altar? Que absurdo! Veja, essas comparações jocosas, elas não são o espírito correto de tratar com as coisas. Independentemente de se isso é paralelo ou não, e nós não cremos que isso é paralelo, o que importa é identificar a linguagem, porque a linguagem, mais cedo ou mais tarde, vai trazer, sim, conexões temáticas. Então agora, sacrifício de cordeiro com bode, chifre, purificação do santuário. Naturalmente aqui no verso 21 vai falar sobre a questão de confessar as iniquidades e as transgressões dos filhos de Israel sobre a cabeça do bode, por exemplo. E lá no verso 23 diz que Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia quando entrava no santuário e ali as deixará. Então, ó, palavras santuário, transgressão, purificação, chifre, carneiro, bode. Todas essas palavras acontecem no contexto de Daniel 8. Entretanto, queridos, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que esse momento não é o momento de fazer exegese de Levítico 16.
dos rituais, do bode Azazel, da purificação do santuário, do afastamento das transgressões, se isso é juízo ou se isso é salvação, ou qual que é a diferença entre salvação e juízo, e muitas questões, e se no dia da expiação eram considerados só os pecados do povo de Israel, e como é que ficam os pecados dos outros povos, e das pessoas que não faziam parte de Israel, como é que tudo isso. Todas essas questões existem, a gente pode trabalhá-las individualmente, de forma bem detalhada e exegética, a partir da exegese de Levítico 16, num momento futuro desta série. Mas o importante é a gente começar a identificar esses sinônimos, paralelos, relações linguísticas. É aquilo que a gente chama da terminologia cultual do ambiente do santuário de Levítico 16 e também assim do Pentateuco de uma forma mais ampla, em Daniel 8. Lembrando que tudo aquilo que acontecia lá em Levítico, lá em Êxodo, em relação ao santuário, essas coisas eram ministrações de sombras de realidades que aconteceriam no santuário do céu, ok? Segundo o livro de Hebreus. É importante vocês entenderem que as conexões que nós teólogos adventistas, dentro da teologia adventista, a gente faz em relação a esses capítulos como um todo, são questionados por teólogos que partem de outros pressupostos, que fazem análises linguísticas e contextuais de forma diferente, e a pluralidade de pensamento está aí, e é normal que aí esteja, tá bom? Mas é importante vocês entenderem que todo esse amplo contexto que eu estou colocando para vocês vai nos conduzir a um estudo muito interessante sobre a terminologia cultual em Daniel capítulo 8. Para a gente começar a perceber como que essas imagens são tiradas do contexto do santuário, em especial em alguns momentos Levítico 16, para, em conexão com Hebreus, a gente poder entender que o santuário de Daniel 8 não é o santuário da terra, mas é o santuário do céu, e temos boas razões para assim crer, muito melhores do que a interpretação preterista que identifica o chifre pequeno com Antíoco Epifânio para profanar o santuário da terra, e aí quando o santuário é reconsagrado lá e vai ter a festa Hakuná, enfim, dos judeus que é celebrada até hoje, aí houve então a purificação do santuário. Não cremos que essa interpretação é melhor que a interpretação adventista, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Mas claro, ainda não nos aprofundamos nos porquês. Estamos apenas contextualizando o nosso entendimento, tá bom? De forma lenta, gradual, tranquila, com base bíblica, bem na boa, tá bom? Então vamos terminar esse vídeo lembrando algumas conexões terminológicas em relação ao culto, ao santuário e Daniel 8 e etc. Então, por exemplo, Daniel 8, verso 11, o que fala ali? O chifre pequeno ali, né, engrandeceu-se até o príncipe, dele tirou o tamide, o sacrifício diário, traduzido na minha tradução, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O lugar do santuário, Mekon Mikdaso. Dentro do hebraico, o termo Makon, significa lugar e Mikdash, santuário. Esses dois são termos cultuais. Veja que interessante, estão em conexão com o santuário. Makon é usado para designar o santuário. Por exemplo, Êxodo 15, verso 17. Depois, ele é expresso também como significando fundamento em Salmo 104, verso 5. A base em Salmo 89, verso 14, justiça e juízo são a base do seu trono, o Makon do seu trono. Okay? Então, quando o chifre pequeno lança o lugar do santuário, ele mexe com esse fundamento, com essa base, com esse lugar onde Deus habita. E a palavra Mikdash é a palavra para se referir ao santuário como um todo. Por exemplo, em Êxodo 25, verso 8, o termo ali é Mikdash. Levítico 26, verso 2, etc. Então, aqui está a terminologia cultual. Dele foi tirado
foi lançado por terra lá, deitado abaixo, o lugar do seu santuário. Interessante, toda a linguagem cultual. Outra coisa, quando se fala ali que o exército lhe foi entregue nas mãos junto com o Tamid, no verso 12, a palavra exército também é muito usada no contexto do santuário. Deus é o Senhor dos exércitos, né? Ali você vê, por exemplo, Números capítulo 4, verso 3, verso 23, verso 30, capítulo 8, versos 24 e 25, se denota todo o funcionamento do santuário, os levitas e tal, como o exército, né? O exército de Deus está ali fazendo toda aquela ministração e etc. E aqui o exército é entregue ao chifre pequeno. Então, todo esse pessoal aí que faz o culto no santuário está entregue na mão do chifre pequeno. Perceba, inclusive, que o chifre pequeno ele vai se tornando, de alguma maneira, um profanador desse culto que tem a ver aí com o trono de Deus, que tem a ver com o exército de Deus. E um monte de questões interessantes e bacana. E aí, por exemplo, né, lá no verso 11 ainda, se diz que do príncipe do exército foi tirado o Tamid, aqui traduzido como sacrifício diário. Toda a ideia do verbo tirar é muito usada dentro do contexto do livro de Levítico, tá bom? O livro de Levítico fala muitas vezes em relação a esta questão aí do que foi tirado no contexto tal. Inclusive vou ler para vocês aqui algumas das passagens do santuário onde se usa o verbo tirar. Então, por exemplo, Levítico 2, verso 9, Levítico 4, verso 8, verso 10, verso 19, Levítico 6, verso 10, 6, verso 15 e etc. Ali se fala dessa ideia toda de tirar a gordura do sacrifício e queimar sobre o altar. Tirará a gordura da oferta pacífica e queimará sobre o altar. Tirará a cinza do holocausto e colocará ao lado do altar. Tirará a porção da oferta de manjar e queimará sobre o altar. Então existe um monte de uso desse verbo tirar no contexto do livro de Levítico. E aqui é interessante que o chifre pequeno tira, né, o Tamid, o sacrifício diário, o serviço diário do príncipe do exército. Então a gente percebe o próprio termo Tamid é um termo do santuário que não se fala unicamente por exemplo, do sacrifício diário, mas era contínua, né, a apresentação dos pães da proposição, das lâmpadas, do incenso, todo o serviço do santuário era um serviço contínuo, ok? Então, diante desses links, tá, linguísticos, temáticos e contextuais, nós concluímos que o ataque do chifre pequeno ao santuário é um ataque ao santuário celestial. Isso vai ficar mais claro adiante quando a gente trabalhar as questões de tempo da profecia, das 2.300 tardes e manhãs, e de para que figura histórica tudo isso aponta. Tá? Entendemos que a visão adventista é excelente para explicar essas questões como um todo, ainda que naturalmente a gente tenha que ir andando devagarzinho em função da complexidade da questão. Então, para terminar,